Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir novamente todos os trabalhos e vou começar a criar essa informação, não mais no Excel, mas sim no banco. Ainda aqui no Replit.com, vamos pegar aqui a tela do Braulio já do Emerson. A gente vai continuar usando o Replit.com. Tem muito a ver com isso que a gente já começou a ver da construção da planilha de vocês. Aqui, na verdade, eu pedi que vocês criassem 2 fontes de dados, ainda numa planilha no SQL, mas no Excel, mas só para vocês terem noção de que eu tenho uma fonte de dados que está aqui com o nome de área de conhecimento, esse é o trabalho do Emerson, e a outra que está com lista de aprovados. Né? Essa área de conhecimento, eu tenho um código, né? Eu tenho a descrição dessa área, aí eu tenho uma lista de aprovados, que é uma outra fonte de dados, mas que também está conectada com essa área de conhecimento. Está conectada porque essa pessoa que passou aqui, ela passou, né, mas ela pertence a uma área. Então, aqui, né, eu voltei aqui para a tela do Replit, né? Então, eu vou criar aqui SQLite, que é um software, né, que é um padrão de banco de dados, que é o SQL, como o nome está dizendo, light significa leve, tá? Bem levezinho. Então, eu vou dar um create aqui, ó, só escolhi SQLite, né? Primeiras tabelas. Não sei se isso aqui é uma dica, tá? Eu escolhi SQL, ele já te deu aqui SQL, tá? E quando eu apago aqui, percebam que é a mesma coisa se a gente tivesse iniciado um projeto em HTML, CSS, JavaScript. É exatamente a mesma coisa. Só que aqui, quando eu digo mesma coisa, eu tenho a área de shell, tenho a área de console. A área de console, ou seja, nós vamos estar conectados a um banco de dados direto, que vai, né, funcionar em memória, como ele está dizendo aqui, que é a função justamente do SQLite, tá? E quando aqui eu tenho a minha área de trabalho, quando eu apago aqui, aí ele está te dizendo, né, que é a aula da Ana Luísa, not sure what to do, ou seja, você não tem certeza do que você vai fazer, clique aqui para ver alguns exemplos, né? Então, eu vou clicar aqui para ver alguns exemplos. Eu vou clicar aqui em Run Some Examples, aí olha o que ele faz aqui, ó. Ele te dá o Hello World, te dá o Date and Time Functions e o Querying Against Tables, né? Consultas e versus tabelas aqui, tá? É esse cara que nós vamos usar. Aí eu cliquei aqui, olhando para qual exemplo nós vamos fazer? O exemplo do Emerson, né? O exemplo do Emerson, o que é o exemplo do Emerson? O exemplo do Emerson está aqui, ó. Área de conhecimento. Área de conhecimento, eu tenho 2 atributos, né? O que a gente chama de atributo? É o nome do campo que está aqui, ó, código e áreas, certo? Código e áreas. O nome da fonte de dados se a gente tem que usar o mesmo nome, a gente tem que usar aquelas mesmas regrinhas, e agora de maneira mais forte, quando a gente estava criando nossas variáveis em JavaScript. Variável em JavaScript, né? Inteira, numérica, de ponto flutuante ou texto, tá? E eu falei da época na data, mas a gente vai ver data aqui, ou seja, o tipo dessa informação. Você vai criar, né, mentalmente na tua cabeça a área de conhecimento. Eu sei que código é um texto, o código é um número e a descrição dessa área de conhecimento é um texto. Do mesmo jeito do 2+2, ou seja, eu vou guardar número. Então, aqui, de maneira muito forte, quando a gente trabalha com os dados, eu tenho que ter a informação clara na minha cabeça do que ela vai ser. O que é esse campo? O que é esse atributo? Né? Eu falei nome da coluna, mas a gente vai começar a fazer essa transição para atributo. Olha, o campo da tabela, quando eu falo tabela, estou me referindo à fonte de dados, né, que foi o que eu chamei inicialmente isso daqui, né? E eu tenho os campos dela, que são os atributos. Mas eu posso continuar chamando de
atributo de campo sem problema nenhum. Aí aqui eu não posso criar esse tipo de nome aqui, área de conhecimento. São aquelas mesmas regrinhas que eu tenho para criar uma variável. Pode acento? Não. Pode começar com número? Não. Tem que começar com texto? Sim. Se eu quiser iniciar, ter palavras concatenadas, eu coloco, né, underscore, tá? Coloco sublinhado aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é um nome válido para a tabela? Sim. Então, aqui, área de conhecimento, eu tenho código. Código inteiro. E aí, depois, eu tenho nome, né? Código, descrição. Vou chamar de descrição. Então, aqui, o comando para você criar uma fonte de dados, para você criar uma tabela, é create table. Ó, tanto é que aqui está de azul. Né? Então, o editor mesmo já está te dizendo que essa informação aqui é uma informação reservada. É uma palavra reservada da linguagem SQL. Legal? Então, create table, ele é uma palavra reservada. Aí vem o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? Um nome que faça sentido, muito bem colocado aí pelo Fábio, né? Um nome que represente aquele mini-mundo. Ah, mas qual é o nome que eu dou para a tabela? O que a gente falou no início? A gente está pegando o mundo atual, o mundo que você conhece, e está abstraindo para criar um sistema. Então, você tem que se basear naquele mundo que você está representando. Não tem que inventar nada. Se a área de conhecimento de uma faculdade, eu não vou colocar aqui departamento de compra, pelo amor de Deus, né? Então, área de conhecimento. Então, eu estou colocando aqui a área de conhecimento e, né, eu criei aqui código e descrição. São 2 campos. Se eu tivesse 3 campos, eu ia colocar, né, nome do campo, vírgula, tá? No último campo, eu não preciso de vírgula. No último campo, eu não preciso de vírgula. Então, o código, ele é inteiro, a descrição, ele é texto. Essas aqui, dá para a gente perceber que é o nome do campo e o tipo dele. Nome do campo e o tipo dele. Tá? Cada banco de dados vai ter tipos diferentes. Tá? Mas isso, né, isso vai ser de acordo com o banco de dados. Tá? Eles têm nomes de variáveis, no tipo de informação muito parecidos. Tá? Então, código inteiro, descrição, texto. Aí, vocês perceberam que eu comecei com parênteses, fechei com parênteses e botei com ponto e vírgula. Tá? Isso daqui é a padronização para você criar uma tabela dentro do banco de dados. Tá? Se eu quiser, o que é que eu faço depois que eu insiro a área, né, a tabela? Eu vou criei a tabela, esse aqui é o comando create table, eu vou inserir a tabela. Vou inserir uma informação na tabela. Né? Então, o código da área de conhecimento 2020 0193, descrição dela, exatas. Tá? 2020 0193, que é um número, já que é número, não preciso colocar aspas simples. Se for texto, como está sendo sugerido aí, eu preciso colocar aspas simples, ou seja, eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Então, esse tipo de comando vai funcionar. Aqui, o próximo comando, eu vou inserir uma informação, eu vou dar um insert into, nome da tabela, área de conhecimento, values, ou seja, o values também é reservado, aonde eu digo que esse valor aqui vai receber esses 2, né, 2 valores aqui, um valor e o segundo valor. Como é que ele vai saber que é a ordem certa? Se eu não especifiquei, ele vai querer colocar na ordem que ele foi criada a tabela. Qual é a ordem que foi criada a tabela? Linha 5 e linha 6, código e descrição. Então, ele vai entender que isso daqui
é o código e isso daqui é a descrição. E vai querer colocar informação nessa respectiva ordem. Só que aqui não vai funcionar. Por quê? Porque esse campo aqui, descrição, é um campo texto, né? Ele vai ter que ser identificado como campo texto. Para ele ser identificado como campo texto, ele tem que estar entre aspas simples. O segundo comando, que é o que vocês estão vendo na linha 11, ele também vai funcionar. Mas por que ele vai funcionar, Willis? Porque eu estou dizendo que eu estou inserindo dentro da tabela a área de conhecimento com os campos nesta ordem aqui. Ordem de descrição e ordem código. Quais são os valores? Humanas e o código de humanas. Tá? Então, se eu não especifico a ordem, como eu fiz na linha 9, eu tenho que obedecer no Velos os campos que estão sendo inseridos aqui. Ou seja, essa ordem é exatamente essa ordem que está aqui. Ah, mas agora eu quero especificar. Eu quero especificar que o primeiro campo que eu vou receber lá no Velos é descrição e o segundo campo é código. Então, tudo certo, eu posso fazer desse jeito aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar. Quando ele executar, como ele está em memória, né, ele vai executar tudo de uma vez, de cima para baixo. Né? E se eu botar para rodar de novo, né, os dados vão ser alterados, vai zerar tudo, tá? Ele está tudo em memória, tá? Então, eu vou executar aqui de novo, vou executar, beleza? E o que nós vamos ver? Dá um run bem aqui. Opa, já funcionou, né? Então, olha lá. Ele criou, olha o que ele fez. Ele criou a tabela, inseriu os valores na ordem certinha e depois, coisa que eu não falei nada ainda, o que está na linha 13? Seleciona todos da área de conhecimento. Me mostra tudo que tu tem da área de conhecimento. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Se eu executar de novo, ele vai, limpa tudo e coloca tudo de novo.